suicídio é um fenômeno presente ao longo de toda a história da humanidade e em todas as culturas. É sobre a vida, formas de prevenir e como ajudar. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Viviane, eu sou psicóloga e neste canal nós falamos sobre psicologia, saúde mental e comportamento humano. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso estima-se mais de 1 milhão de casos. No Brasil, são registrados aproximadamente 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. O suicídio é um comportamento com determinantes multifatoriais e resultado de uma complexa interação de fatores psicológicos, biológicos, inclusive genéticos, culturais e socioambientais. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa acontece durante todo o ano. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Em 2023, este ano, o lema é "Se precisar, peça ajuda", e diversas ações já estão sendo desenvolvidas. E assim ajudar na prevenção ao suicídio, tema que ainda é visto como um tabu. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha. Quando uma pessoa decide terminar com a sua própria vida, os seus pensamentos, sentimentos e ações apresentam-se muito restritivos, ou seja, ela pensa constantemente sobre o suicídio e é incapaz de perceber outras maneiras de enfrentar ou sair do problema. Essas pessoas pensam rigidamente pela distorção que o sofrimento emocional impõe sobre elas. Se informar para aprender e ajudar o próximo é a melhor saída para lutar contra este problema tão grave. É muito importante que as pessoas próximas saibam identificar que alguém está pensando em se matar e a ajude, tendo uma escuta ativa e sem julgamentos, mostrando que está disponível para ajudá-la e demonstrar empatia, mas principalmente levando-a ao médico, psiquiatra, ao psicólogo, que vai saber como manejar a situação e salvar este paciente, esta vida. Embora os números de casos de suicídio estejam diminuindo em todo o mundo, os países das Américas vão na contramão desta tendência, com índices que não param de aumentar segundo a OMS. Sabe-se que praticamente 100% de todos os casos de suicídio estavam relacionados às doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Desta forma, a maioria dos casos poderia ter sido evitada se essas pessoas tivessem acesso a tratamento psiquiátrico e informações de qualidade. Em primeiro lugar está a depressão, seguida de um transtorno bipolar e o abuso de substâncias. O suicídio pode ser definido como o ato deliberado executado pelo próprio indivíduo cuja intenção seja a morte de uma forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal. Também fazem parte do que habitualmente chamamos de comportamento suicida os pensamentos, os planos e a tentativa de suicídio. Uma pequena proporção do comportamento suicida chega ao nosso conhecimento. Existem muitos mitos sobre o suicídio e isso pode prejudicar pessoas que estão sofrendo e evitam procurar ajuda, como por exemplo de que o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem o pleno direito a exercitar o seu livre-arbítrio. Isso é falso.
Os suicidas estão passando quase que invariavelmente por uma doença mental que altera de forma radical a sua percepção da realidade e interfere no seu livre-arbítrio. O tratamento eficaz da doença mental é o pilar mais importante da prevenção ao suicídio, porque após o tratamento da doença, o desejo de se matar desaparece. Outro mito é de que as pessoas que ameaçam se matar não vão fazer isso, elas querem apenas chamar a atenção. Também é falso. A maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte. Boa parte dos suicidas expressou em dias ou semanas anteriores o seu desejo de se matar. Outro mito é que quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele está fora de perigo. Isso é falso. Um dos períodos mais perigosos é quando se está melhorando da crise que motivou a tentativa, ou quando a pessoa ainda está no hospital, na sequência de uma tentativa. A semana que se segue à alta do hospital é um período durante o qual a pessoa está particularmente fragilizada, envergonhada e muitas vezes ela continua fazendo planos de que na próxima vai dar certo, vai funcionar. Outro mito é de que não devemos falar sobre o suicídio porque isso pode aumentar o risco. Isso é falso. Falar sobre o suicídio não aumenta o risco, muito pelo contrário. Falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia e a tensão que esses pensamentos trazem. Existem também alguns fatores de risco que a gente deve estar atento, como, por exemplo, os sentimentos e pensamentos. Na maioria das vezes, a pessoa sente desesperança, desespero, desamparo, perda do sentido da vida e uma certa impulsividade. Outro fator de risco é a idade, os adolescentes e jovens, principalmente. Os comportamentos suicidas entre jovens e adolescentes envolvem motivações complexas, incluindo humor depressivo, abuso de substâncias, problemas emocionais, familiares, sociais, história familiar de algum transtorno psiquiátrico, rejeição familiar, negligência, além de abuso físico e sexual na infância. Outro fator de risco é em relação ao gênero. Os óbitos por suicídio são em torno de 3 vezes maiores entre os homens do que entre as mulheres. Inversamente, as tentativas de suicídio são em média 3 vezes mais frequentes entre as mulheres. Isso se explica devido ao método utilizado. Geralmente, os homens utilizam métodos mais brutos e letais e as mulheres métodos mais brandos. Agora, a parte mais importante, como podemos ajudar e prevenir um suicídio? A primeira coisa é uma escuta acolhedora para a compreensão e a amenização do sofrimento. Encaminhe sempre para um profissional especializado. Não tente resolver tudo sozinho ou tudo sozinha. Esclareça ao paciente os motivos do encaminhamento e certifique-se de que o atendimento seja realizado e agilizado o mais rápido possível, tendo em vista a excepcionalidade do caso. Faça da família e amigos do paciente os verdadeiros parceiros no acompanhamento do mesmo. Ele vai precisar de ajuda. Esteja junto da pessoa, procure nunca deixá-la sozinha. E tome muito cuidado com possíveis meios de cometer suicídio, evitando o acesso de armas, comprimidas, cordas e etc. Espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que este vídeo seja útil para que você possa, de repente, identificar aquilo que você está sentindo, os seus pensamentos, os seus sentimentos, ou talvez identificar em alguém próximo a você. Se você gostou deste vídeo, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.